Graça e paz, irmãos, aos nossos amados aqui pela gravação. Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Iremos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai nessa manhã, aprendendo por um tema que já temos ouvido muitas vezes, daqueles que pregam a graça de Deus. Mas é nunca demais, né? Estarmos sempre relembrando daquele assunto que uma vez aprendemos na jornada da nossa vida espiritual. Glória a Deus. Aqui está o tema, o qual nós iremos aprender um pouquinho nessa manhã. O reino de Deus em nós. Glória a Deus. Convidar você desde já para estarmos lendo um texto no livro histórico de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Então você que tem aí a sua Bíblia e queira acompanhar nessa manhã a leitura a qual nós iremos fazer nessa manhã. Aos amados aqui presentes, glória a Deus, abra aí a sua Bíblia. Vamos lá, Lucas capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Glória a Deus, o reino de Deus em nós. Olha lá, Lucas 17, 20. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele, Jesus, respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será em uma coisa que se possa ver. Verso 21. Ninguém vai dizer, veja, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Glórias a Deus. Então Jesus de Nazaré, no tempo da sua carne, ensinando aqueles homens, aonde alguns questionaram o mestre, e Jesus sempre tinha uma resposta positiva e afirmativa para aqueles que tentavam indagar ou questionar baseada na sua sabedoria. E ele responde e diz que o reino de Deus não é algo que se vê, glória a Deus, mas que o reino de Deus já estava em cada um deles. Ao decorrer de toda a nossa jornada no sistema religioso enganador e manipulador, o qual nós vivemos muito tempo, foi nos ensinado que para entrarmos no reino de Deus, ou para termos o reino de Deus, ou para vivermos o reino de Deus, precisaríamos viver os sacrifícios, vivermos embaixo de uma vida de sacrifício. E eu, por exemplo, levava isso muito a sério. Eu era rígido, era uma pessoa que, quando pregava sobre o reino de Deus, eu descia a madeira, de 4 quinas, para que os irmãos viessem a aprender o que deveriam fazer e viver para entrar no reino de Deus. E ali eu baixava o pau e dizia que se ele jogasse bola, ele não entrava, e que se ele vestisse bermuda, ele não entrava, e que se ele deixasse de tomar a Santa Ceia, ele não entrava, e que se ele se distanciasse de Deus por questão de algumas horas, ele não entrava. Então, eu pregava isso. O tempo em que eu vivi no sistema religioso, eu pregava sobre essas coisas, mas dessa maneira em que eu estou aqui passando para os amados. E os nossos líderes, que até hoje eles ensinam dessa maneira, que para se ter o reino de Deus é preciso viver ou ter uma vida de sacrifício a todo tempo. Porque senão Jesus volta e você não vai com ele, você não entra no reino dele. Glória a Deus. Só que o texto em que nós lemos desmascara ou desfaz tudo aquilo em que eu e você aprendemos por muitos e muitos anos. Aleluia. Acredito que aqui presente, por aqui na gravação, pessoas que viveram
arrisca, pessoas que viveram assim de uma maneira descontrolada, posso dizer, em obter o reino de Deus. Fazia coisas que se considerava como um absurdo dos absurdos para ter o reino de Deus, ou para viver o reino de Deus, ou para ir para o reino de Deus. Agora, engraçado, ir para o reino de Deus, engraçado que eu nunca... Não. Ir para o reino de Deus, né? Então, hoje, por meio dessa mensagem, nós aprendemos que o reino de Deus, ele já está em nós. Por isso que, na graça de Deus, não é preciso você se sacrificar ou até a ponto de se matar para ter o reino de Deus, porque ele já habita em nós. Deus mesmo em mim, Deus mesmo em você, é o Espírito Santo que habita em você, é o suficiente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Após, grave bem isso aqui, talvez até você já tenha ouvido isso, né, de alguns irmãos que têm assim pregado a graça. Após o único e último sacrifício de Cristo na cruz, estamos vivendo o reino de Deus que habita em cada um de nós. Após o sacrifício, após cruz, após o sacrifício de cruz, não é preciso mais buscar o reino de Deus. Porque tudo que lhe ensinam aí aonde você se reúne como igreja, quer dizer, chamado de igreja, é tudo mentira. Não é preciso mais fazer nada para ter o reino de Deus, a não ser viver ele. Glória a Deus. Não é preciso, porque tudo que nos ensinaram e que até hoje ensinam no sistema religioso é mentira, é engano, é manipulação. Eles fazem isso para poder lhe prender, porque isso mete medo. Glória a Deus. E quem é o filho de Deus que não tem medo de não herdar o reino de Deus? Quem? Todos têm esse medo. Mas os que vivem graça não têm esse medo. Sabe por quê? Porque a certeza do Espírito já habita nele. Temos a certeza por meio do Evangelho que não precisamos ter medo de perder o reino de Deus, porque ele já habita em nós. Aleluia. E isso é o suficiente para vivermos em paz. Cristo, com o seu último e único e perfeito sacrifício, fez eu e você acreditarmos, por meio do sacrifício dele, que o reino já habita em nós. Glória a Deus. Romanos 14, verso 17. Ele vai dizer que o reino de Deus é paz. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é alegria no Espírito. Glória a Deus, confira comigo. Olha lá, Romanos 14, 17, veja o que diz. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de... Aqui nós aprendemos que para se ter o reino de Deus, não é nada material. Não depende de você ou de mim. Já foi feito. Cristo já fez isso por mim e por você. Hoje vivemos o reino de Deus. E a prova está aqui. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de esforço próprio para tê-lo. Cristo fez isso por mim e por você. E diz, ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com alegria, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Então o reino de Deus é isso. O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito, no homem interior, aonde ele habita. Aleluia. Glória a Deus. Hoje reinamos em vida e em perfeita vitória, sem temor do mal, sem temor de perdermos a salvação a qual era nos ensinada que iríamos perder, porque então não iríamos entrar no reino de Deus. Ah, e a pergunta vem, para onde é que nós iríamos? Eles ensinam, para o inferno.
E aí que eu tinha medo desse inferno, viu, que vou te dizer, viu? Meu amado, eu tinha um medo desse inferno. Eu não entendi o que era. Na verdade, eu achava que eu iria queimar no fogo, no lago de fogo e enxofre. E eles ensinam que é algo que não se acaba, eu ia ser atormentado para toda a vida. Meu irmão, eu tinha medo desse negócio. Então eu me esforçava para poder viver uma vida de santidade na carne. E a carne não se santifica. A carne não vai ser santa, correta, nunca. E eu tentava de todo jeito, porque nos era ensinado que se eu não tivesse uma vida de santidade, né, Jesus ia voltar e eu não ia com Jesus, eu ia para o inferno, arder no lago de fogo e de enxofre. Só que o Evangelho da graça de Deus, como já foi dito, desmascara, desmente tudo isso em que foi nos ensinado. Então você, meu amado, que aqui está por essa gravação, ouça, atente para o Evangelho da graça de Deus. Venha para a graça, venha crescer no conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Venha aprender a verdade das Escrituras, baseado na sã doutrina de Cristo. Porque só ela liberta, meu irmão. A nossa liberdade não é das drogas, da cachaça, da prostituição. A nossa liberdade é aqui, é na nossa mente, das mentiras, das manipulações, do engano em que eles introduzem em nossas vidas. Venha para a graça, viva a graça de Deus, baseie-se no Evangelho da doutrina de Cristo e você vai crescer. Glória a Deus. Então hoje, eu e você reinamos em perfeita vitória sem temor do mal. Não existe buscar ao Criador nos montes. Não existe buscar o Criador em culto das quarta-feiras, em culto das maravilhas, em ir para o círculo de oração. Não existe. Isso é mentira, meu amado. Porque o reino de Deus já está em você. Não é preciso fazer mais nada para ter esse reino em você. São mentirosos, são enganadores. Aleluia. Onde te leva por vento de doutrinas criadas por eles e não retirado do Evangelho da graça de Deus. Porque se eles pregarem o Evangelho como ele é, eles perdem o que é de mais precioso para a vida deles. Amém? E quem é que sustenta isso? Você. Glória a Deus. Por meio de se deixar ser manipulado. E por que se deixar ser manipulado? Porque o Evangelho da graça de Deus está sendo pregado nessa manhã aos seus ouvidos. Então cabe você atentar ou não. Glória a Deus. Então não existe mais buscar o Criador, né, nos montes, nas quartas-feiras, nos círculos de orações, ou nos templos chamados de igreja. Não existe, porque ele já está em você, ele habita em você, e é motivo de você glorificar o nome dele, porque a graça de Deus lhe fez você entender essas coisas. Aleluia. É motivo, meu irmão. Eu me sinto alegre aqui nessa manhã. A esposa em casa diz que, na maioria das vezes, eu priorizo mais me reunir do que outras coisas. E eu disse a ela, porque eu me sinto alegre em saber do que hoje eu sei. Aleluia. Eu me sinto alegre em saber que eu estou liberto, que eu estou salvo das mentiras e das manipulações em que eu vivi e ensinava como verdade. Aleluia. Mas hoje eu estou aqui, meu amado, para lhe dizer que o reino de Deus ele já habita em você e que não há mais necessidade de você se sacrificar. Não há mais motivo de você ir para lá ou para cá
para ter o reino de Deus, porque ele já habita em você. O Espírito Santo eterno, ele mora em nós, como diz o texto acima em que nós lemos. Ele já habita. E ninguém pode retirar essas verdades em que eu e você lemos em Lucas 17, 20 e 21. Quando os fariseus questionam Jesus, e ele responde com firmeza e certeza daquilo em que eles queriam, por certo, ouvir ao contrário. Só que Cristo, ele sempre tem uma resposta positiva para a sua vida. No momento em que você se encontra em situações constrangedoras, onde você acha que não vai haver solução para a sua vida, o Evangelho da graça de Deus, o Cristo que já habita em você, chega e te consola com uma palavra. Aleluia. E é isso que está acontecendo nessa manhã. Talvez você esteja aí confuso, talvez você esteja aí indeciso. Tudo isso irá acabar nessa manhã por meio desta palavra e por meio desta certeza em que o Evangelho ele te dá de que o reino de Deus já não vai, já habita em você. Aleluia! Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 15 e 16, ele reforça que somos morada do Pai da eternidade. Leia comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 15. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive nos montes. Não, que monte, meu amado? Que monte? Tá bom, então vamos melhorar. Vive no círculo de oração. Também não. Não, vamos melhorar então. Nas campanhas, no jejum de Daniel, vai, ali. Também não? Observou? Que o Espírito de Deus vive em vocês. Essa é a certeza. E ninguém irá tirar isso de mim e daqueles que já vivem em graça. Ninguém irá tirar. Somos livres. Somos morada do Pai. O Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele não é transitório em nossas vidas. Ele é permanente em nossas vidas. Independente de qualquer situação em que você viva nesta carne, em que você hoje vive, o Espírito Santo, ele não será retirado de você. A retirada do Espírito Santo da sua vida é quando este corpo, este tabernáculo terrestre se desfizer. E segundo o Evangelho diz que volta para o pó e o Espírito volta para Deus que o deu. Glória a Deus. Vou tomar uma aguinha aqui que está estreitando aqui Aqui é a água do... Glória a Deus. A água do ungida, aqui é a água ungida. Tem uma água ungida aqui. Glória a Deus. Então, acho que eu não posso tomar não. Essa água não pode? Glória a Deus. Pensei que era água ungida, ó, irmão. Ô, glória, terra, ó. Essa aqui é ungida, viu? Eu vou beber um pouquinho aqui que está estreitando. Aí o negócio vai ficar bom que... Agora eu senti o Espírito Santo. Aleluia! Agora eu senti o poder do Espírito Santo. Essa água ungida, abençoada que deixaram aqui, para eu me refrescar. Então, ele diz, certamente vocês sabem que são templo de Deus.
e que o Espírito de Deus vive, habita em nós. Nós que nascemos depois da cruz já recebemos um reino inabalável. Depois da cruz já nascemos em um reino inabalável. Nada poderá desfazer. Então esta é a palavra em que Deus, Ele trouxe para o seu espírito. Essa é a palavra que com certeza você estará ou está sendo alimentado nessa manhã. Tenha essa certeza que após cruz, após o sacrifício de Cristo, você já nasceu em um reino inabalável. O Espírito de Deus, Ele habita em você. Então não é mais necessário buscar este reino, porque Ele já está em você. Amém? Então esta é a palavra. Guarde em seu coração e viva a graça, porque só ela liberta. Graça e paz, meus amados.